Diante dos reinos e poderes que caem, não caia você. A vida de oração é a força para ficar em pé, em um mundo que só pensa em te derrubar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Toda essa semana, a Palavra de Deus nos convidou a erguer o olhar para além das tribulações e dos poderes passageiros deste mundo. Fomos chamados a mergulhar nas visões proféticas que revelam não apenas o fim dos tempos, mas a promessa inabalável de um reino que não terá fim. E neste sábado, irmãos, uniremos o mistério apocalíptico de Daniel, capítulo 7, versículos de 15 a 27, com o imperativo de vigilância em Lucas, no capítulo 21, versículos de 34 a 36. Como vimos no dia de ontem, o profeta Daniel nos apresentou uma visão turbadora. 4 animais ascendem do mar, representando grandes reinos e poderes terrenos, marcados pela soberba, pela violência e pela perseguição. Daniel, em seu coração, fica angustiado neste sábado, pois esses reinos se levantam contra o povo de Deus. Ele diz: "Fiquei chocado em meu íntimo. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com estas coisas, e as visões da imaginação me deixaram perturbado." Essa angústia, irmãos, reflete a nossa própria experiência na história. Quantas vezes o poder do mundo, as forças contrárias a Deus, as ideologias opressoras, as estruturas de injustiça tentam e parecem querer nos dominar, ou querer então dominar o cenário mundial. A Igreja Católica reconhece a realidade do pecado estrutural e dos principados e potestades que se opõem ao Evangelho. Mas a visão de hoje não termina na angústia, ela avança para o tribunal divino. Daniel vê o ancião de dias, uma imagem da eternidade e majestade de Deus Pai, e ao seu lado, alguém semelhante a um filho de homem. Irmãos, este é o ponto crucial para a nossa fé. A Igreja sempre viu nesta figura a profecia direta de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ele recebe o domínio, a glória e a realeza. O reino que ele recebe não é um domínio político, passageiro, mas o reino eterno. Cristo é o Rei do Universo. A sua soberania já está estabelecida. O poder dos animais, que aqui simbolizam os reinos terrenos, é julgado e revogado. Se a profecia de Daniel nos dá a esperança, irmãos, o Evangelho de Lucas hoje vai nos dar a estrutura para manter essa esperança. Jesus adverte seus discípulos de forma clara e direta: "Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós." Irmãos, Jesus não está apenas falando de grandes vícios. Ele nos alerta sobre a saturação e a mundanidade do coração. Essa devassidão não é apenas a falta de pureza, é a falta de temperança, o descontrole dos apetites, tanto carnais quanto mundanos, o entorpecimento da consciência, a recusa em encarar a realidade espiritual. E as preocupações da vida, o perigo sutil de deixar que o lícito, trabalho, família, finanças, ocupe todo o espaço do coração, sufocando a dimensão do eterno. Quando as preocupações terrenas são colocadas em primeiro plano, irmãos, aí a nossa vida começa a degringolar. Invertemos a ordem do amor e ficamos espiritualmente indolentes e despreparados. É onde entra o desânimo, onde entra a preguiça, onde os pensamentos conseguem nos enganar e nos fazem parar de orar. E o melhor e maior antídoto que Cristo nos oferece contra essa indolência e essa mundanidade é a vigilância unida à oração constante. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Este ficar de pé é a prevenção do cair de repente. Significa ser justificado, encontrado fiel no momento do juízo. O catecismo da nossa igreja fala da oração como uma batalha, um combate espiritual. A nossa oração deve ser constante, ou seja, a vigilância
Essa vigilância total, 24 horas por dia, é a nossa força para manter a esperança teologal viva e o coração desapegado das seduções do mundo. A mensagem deste sábado, à luz da nossa fé, é esta: os animais, que são os reinos da terra, são reais, e a tentação da mundanidade nos cerca a todo instante, irmãos. Então imagine se você não reza. Sem a oração você não percebe esta mundanidade à sua volta. Você está incluído nela. Só que o destino final não pertence a estes animais, mas a Jesus Cristo, o Filho do Homem, que venceu e reina por todo sempre. Portanto, nossa vida é uma preparação. A Eucaristia, o sacramento do corpo e o sangue de Cristo, é a nossa maior força vigilante, pois é o reino presente em nosso meio, aqui, agora. Que possamos a cada dia nos despojar, irmãos, do excesso das preocupações. Deixemos de ser Marta, sabe? Um pouco. E paremos de nos entorpecer com coisas que passam. Para que, quando nosso Senhor vier, quando Ele voltar em todo poder e glória, sejamos encontrados de pé, justificados e prontos para entrar no seu reino eterno. E que, mesmo quando você não estiver com vontade de rezar, você possa vencer a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.